Vamos dar continuidade ao trabalho que vimos fazendo de resgatar alguns capítulos do livro de Friedrich Engels, Anti-Düring, ou o Anti-Düring. Vamos discutir hoje o capítulo 2 da parte 3, que tem por título geral Socialismo. Este item 2, Engels está procurando discutir alguns aspectos teóricos que envolvem a concepção materialista da história. Embora seja um texto pouco lido e muitas vezes negligenciado por aqueles que procuram compreender a teoria marxiana ou engelsiana, o Anti-Düring é fundamental, uma vez que ele nos ilumina, em muitos aspectos, a compreender dimensões da teoria do valor, a compreender a questão da mais-valia, a compreender os princípios básicos que foram desenvolvidos tanto por ele quanto por Marx ao longo de mais de 40 anos de colaboração na produção teórica. Estes aspectos teóricos, ou este capítulo 2 da parte 3, ele é bastante longo, razão pela qual provavelmente faremos a exposição deste capítulo em 2 ou 3 partes. Sobretudo porque é possível, inclusive, pensar este capítulo de uma maneira bastante temática. A primeira temática que emerge neste capítulo refere-se à própria concepção materialista da história. Engels começa o capítulo tentando explicar de uma maneira mais sintética e clara qual é o fundamento da teoria desenvolvida por Marx. Dirá ele, a concepção materialista da história parte da tese de que a produção e, junto com ela, também a troca de seus produtos é o fundamento de toda a ordem social. Portanto, a concepção materialista da história parte fundamentalmente do reconhecimento de que há uma relação do ser social com suas condições objetivas e que, para o ser social operacionalizar estas condições objetivas, ele não apenas necessita, a partir de determinado momento, estabelecer relação com outros homens, mas estas relações, sejam individuais ou coletivas, com a natureza, ou com as chamadas condições objetivas, só pode ser realizada colocando em prática o trabalho, mediante o trabalho, portanto, o dispêndio de energia física e mental para produzir valores de uso. Assim é que a concepção materialista da história parte da tese de que a produção, e junto com ela também a troca de seus produtos, é o fundamento de toda a ordem social, ou seja, de toda a estrutura social. Lembrando que, por estrutura social, Engels está compreendendo aqui os modos de produção. Modo de produção comunal primitivo, modo de produção escravista, modo de produção feudal, modo de produção capitalista, modo de produção comunista. Sem esquecer que, muitas vezes, Marx fala, ao se referir daquelas organizações onde a produção ainda se faz fundamentalmente dentro de estruturas coletivas igualitárias, em modo de produção asiático. Prosseguindo, então, Engels vai observar que, na sociedade historicamente atuante, a distribuição dos produtos, portanto, dos frutos do trabalho, e junto com ela a subdivisão de classe em classes ou estamentos, orienta-se por aquilo que é produzido, pelo modo como é produzido e pela maneira como o produto é trocado. Aqui, ele está fazendo referência fundamentalmente a estruturas de classes ou estruturas estamentais. Ele não está levando em consideração
que a sociedade não nasceu baseada em estruturas de classes. Contudo, ele está partindo deste princípio, uma vez que na leitura marxiana e engelsiana, a maior parte da história da humanidade se fez dentro de estruturas marcadas pela desigualdade social, portanto, em estruturas de classe. Assim é que ele vai colocar que, historicamente, a distribuição dos produtos, portanto, dos frutos do trabalho, e junto com ela a subdivisão em classes ou estamentos, orienta-se por aquilo que é produzido, pelo modo como é produzido, uma vez que cada modo de produção vai estar marcado por determinados processos de trabalho que existem dentro destes referidos modos de produção, como é produzido e pela maneira como o produto é trocado. Faltou ainda pensar aqui como é que estes produtos circulam. Aqui Engels está se referindo à questão da distribuição, como os frutos do trabalho, eles são distribuídos entre aqueles membros que formam o coletivo de uma determinada estrutura social, podendo este coletivo ser um coletivo fundado em condições basicamente igualitárias, mas um coletivo fundado também na desigualdade social, como é o caso das estruturas de classe. De acordo com isso, prossegue Engels, as causas últimas de todas as mudanças sociais e revoluções políticas, portanto, de todas as transformações sociais e de estruturas do poder, uma vez que estamos falando aqui de sociedade de classes, as causas últimas de todas as mudanças sociais e revoluções políticas não devem ser buscadas na mente dos seres humanos, mas nas mudanças que ocorrem no modo de produção e de troca. Portanto, aqui Engels está fazendo diretamente um combate ao idealismo. Não são as ideias que movem o mundo, e sim a maneira como, no intercâmbio com a vida material, os seres sociais vão aportando transformações na materialidade que tem diante de si, transformações estas que, em seu movimento, conduzem cada vez mais à configuração de novos modos de produção. Lembremos que para Marx e Engels, o modo de produção, ele não nasce nem paralelo, nem à margem do modo de produção existente, mas, pelo contrário, ele se desenvolve no interior de um determinado modo de produção que vai se esgotando à medida que se desenvolve, criando ao mesmo tempo as bases para o surgimento de um novo modo de produção. Daí Marx e Engels colocarem, por exemplo, no manifesto, que a sociedade burguesa brotou das entranhas da sociedade feudal, ou seja, do próprio processo de desenvolvimento e esgotamento das estruturas que configuravam a sociedade feudal ou o modo de produção feudal. Não devem ser buscadas, portanto, no plano do pensamento, mas no plano da materialidade. As mudanças que ocorrem no modo de produção e troca devem ser buscadas sempre no interior de um modo de produção específico e também sempre possuem dinâmicas específicas. Mas para compreender estas dinâmicas, não se pode descartar a economia, ou seja, a maneira como os homens produzem e reproduzem em determinado tempo histórico a vida social e coletiva. Daí Engels reafirmar, devem ser buscadas na economia do respectivo período. Lembrando sempre que economia, para a teoria marxiana e engelsiana, refere-se à maneira como os homens determinados, vivendo em condições determinadas e produzindo e reproduzindo em condições determinadas a sua existência, fazem a história. Engels prossegue observando que o despertar da noção
de que as instituições sociais existentes são irracionais e injustas é um indício de que, nos métodos de produção e nas formas de troca a eles ligados, ocorrem mudanças com as quais a ordem social moldada para as condições econômicas anteriores não combina mais. Aqui ele está mostrando que, historicamente, os modos de produção estruturados em classe, eles tendem cada vez mais a mostrar o seu esgotamento. Mas este esgotamento, ele não está presente apenas nas estruturas de classes. Lembremos que o que produziu a primeira estrutura de classes, que foi a sociedade escravista, isto decorreu do esgotamento daquilo que Engels chama por organizações gentílicas, organizações igualitárias que, à medida em que se desenvolveram, à medida em que foram conquistando as condições de produzir o excedente, transformaram o excedente em mercadoria. E com a mercadoria se fez necessário, com o excedente se fez necessário mais força de trabalho. E a necessidade de força de trabalho conduziu ao aprisionamento de coletivos que eram conquistados em disputas territoriais e, portanto, a primeira estrutura de classes. Esta discussão, Engels a fará de uma maneira detalhada no item 9 do livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, item este que se chama Barbárie e Civilização. Prossigamos, pois, com Engels. O despertar da noção de que as instituições sociais existentes são injustas e irracionais é indício de que, nos métodos de produção e nas formas de troca, ocorreram mudanças com as quais a ordem social moldada para as condições econômicas anteriores não combina mais. Qual é a consciência, qual é a consequência disso? Desse modo, os meios para a eliminação das mazelas também devem estar disponíveis nas condições modificadas de produção, mais ou menos desenvolvidas. Ou seja, estas ordens ou estes modos de produção podem apresentar elementos, indícios de esgotamento, mas para que eles se transformem, é necessário também que existam as condições subjetivas que coloquem em marcha e aprofundem o processo de transformação social. Seria impossível a derrocada do modo de produção feudal sem a constituição da burguesia. Do mesmo modo que se torna impossível a derrocada do modo de produção capitalista sem a constituição de um proletariado dotado da consciência de classe suficiente para colocar em marcha um processo de questionamento e derrocada da sociedade burguesa. Não são processualidades simples, são processualidades históricas extremamente complexas, mas que se fazem necessárias, ou seja, as condições subjetivas sempre se fazem necessárias. Não basta a condição objetiva da exploração. Se bastasse a condição objetiva da exploração, o capitalismo já teria ruído enquanto modo de produção há muito tempo, uma vez que a sua tendência tem sido cada vez mais a de produzir uma massa de miseráveis. No entanto, é necessário que convirjam também para as condições objetivas as condições subjetivas, portanto, a consciência de classe. Desse modo, os meios para a eliminação das mazelas também devem estar disponíveis nas condições modificadas de produção, mais ou menos desenvolvidas. Não se pode inventar esses meios a partir da própria cabeça, portanto, a partir da própria consciência, mas usando a cabeça, a consciência, descobri-los dos fatos materiais já existentes da produção. Ou seja, à medida em que afloram as contradições da sociedade burguesa, que é a preocupação fundamental aqui de Engels,
afloram também determinadas formas de consciência desta sociedade. É necessário que estas formas de consciência da sociedade se aprofundem de tal modo que se tenha compreensão científica da necessidade de superar-se a sociedade burguesa. É isto que Marx e Engels fizeram, estabeleceram a compreensão científica do porquê a ordem burguesa precisa ser superada por uma outra forma de sociabilidade, que se materializaria sob a forma do modo de produção comunista. Engels prossegue com uma questão. Qual é, pois, a situação do socialismo moderno nesse tocante? O que é o socialismo moderno? O socialismo moderno é aquele no qual está baseada a concepção materialista da história. Engels coloca o socialismo moderno para contrapô-lo à forma precedente de socialismo discutido no capítulo anterior, ou seja, o socialismo utópico de Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier. Eram socialistas legítimos, preocupados com as mazelas da sociedade burguesa, mas que ainda não haviam compreendido que era impossível reformar a sociedade burguesa, que aquilo que eles estavam vendo era a própria essência da sociedade burguesa e não deformações aleatórias no interior da sociedade burguesa. Voltemos aqui à pergunta de Engels. Qual é, pois, a situação do socialismo moderno nesse tocante? Dirá ele, a ordem social criada pela classe dominante, a burguesia. O modo de produção peculiar à burguesia, desde Marx caracterizado como modo de produção capitalista, era incompatível não só com os privilégios locais e estamentais da ordem feudal, mas também com os vínculos pessoais recíprocos da ordem feudal. A burguesia desmantelou a ordem feudal e, sobre suas ruínas, ou seja, sobre as ruínas do modo de produção feudal, erigiu a constituição burguesa da sociedade, o império da livre concorrência, da liberalidade, da igualdade de direitos dos possuidores de mercadorias, portanto, a igualdade formal, e todas as demais maravilhas burguesas. Leia-se por maravilhas burguesas o desenvolvimento das forças produtivas modernas. E prossegue Engels. O modo de produção capitalista pôde, então, desdobrar-se livremente, ou seja, tão logo as condições objetivas se colocaram e as condições subjetivas também se colocaram, a ordem burguesa estava condenada a desaparecer. Prossegue ele. As forças produtivas elaboradas sob a liderança da burguesia desenvolveram-se com rapidez e em escala até ali inauditas, ou seja, jamais antes vistas. A partir do momento em que o vapor, leia-se a máquina a vapor, e a nova maquinaria instrumental transformaram a velha manufatura na grande indústria. Aqui Engels está fazendo referência fundamentalmente ao estudo de Marx, que está no Capital, no capítulo 13, que é a maquinaria e a grande indústria, no qual Marx vai observar ou vai analisar qual foi o impacto que a descoberta da máquina a vapor teve para o desenvolvimento da grande indústria e superação da manufatura. A máquina a vapor liberou a produção no sentido de que, a partir daquele momento, era dispensável fixar as unidades produtivas às margens dos rios, por exemplo, utilizando-se das quedas d'água para fazer a movimentação daquele maquinário precário que ainda existia. A máquina a vapor, ela vai criar a possibilidade de criar o sistema de máquinas e cada vez mais potencializar a produção do capital, a acumulação do capital. Portanto, para Marx, a verdadeira fase do capitalismo começa com o desenvolvimento da grande indústria. Engels observa, ou prossigamos aqui com esta passagem,
As forças produtivas elaboradas sob a liderança da burguesia desenvolveram-se com rapidez e em escala até ali inauditas, a partir do momento em que o vapor e a maquinaria instrumental transformaram a velha manufatura na grande indústria. Assim como a manufatura e o trabalho manual, o conflito entre forças produtivas e modo de produção não é um conflito que surgiu na cabeça das pessoas. Este conflito, ele existe nos fatos, objetivamente, ou seja, independente da consciência que venha a se ter deles em determinado momento. Este conflito existe nos fatos, objetivamente. Ele está fora de nós. Ele é independente da vontade e da atividade, inclusive das pessoas que o acarretam. Ou seja, existem processos objetivos que transcendem as consciências individuais. Nesse sentido, observará Engels, o socialismo moderno ele deve ser compreendido como o reflexo ideal, ou seja, a reprodução no plano do pensamento, desse conflito factual, ou seja, desta contradição que está posta na realidade. É seu espelhamento ideal, ou seja, é a reprodução no pensamento das condições objetivas que estão colocadas pelo desenvolvimento daquela própria materialidade. É importante observar como essa ideia de reflexo ideal, espelhamento ideal, ela vai voltar a ser utilizada por Lukács, sobretudo nos seus estudos da ontologia para uma ontologia do ser social. Lembremos que reflexo e espelhamento não significa que se está reproduzindo a realidade tal como ela é, mas tão somente que se está reproduzindo no plano do pensamento as determinações fundamentais da realidade e que permitem construir uma resposta adequada para intervir na realidade. Sempre lembrando que, por mais adequada que seja a resposta, ela raramente contemplará 100% do problema que está colocado. Daí que emergem novas contradições, que emergem novas necessidades de novas respostas, aprofundando cada vez mais aquilo que Lukács chamará por complexo de complexos. A vida cotidiana, observará Lukács, é um complexo de complexos. Ou seja, cada vez que o ser social fornece respostas a problemas do mundo, ele cria novas dimensões a serem respondidas neste próprio mundo. Engels prossegue com uma outra questão. Finalizada esta de que o socialismo moderno é o reflexo ideal desse conflito factual, seu espelhamento ideal na cabeça da classe que sofre diretamente por causa dele, da classe dos trabalhadores, ou seja, como os trabalhadores estão vivenciando a ordem burguesa, ele prossegue com uma outra questão. Em que consiste esse conflito? Observará ele que na Idade Média existia, de modo geral, a pequena empresa em que trabalhadores detinham a propriedade privada dos meios de produção. Os meios de trabalho eram do indivíduo e necessariamente reduzidos, nanicos, limitados. Mas, de todo modo, eles pertenciam, em geral, ao próprio produtor. Concentrar e expandir esses meios de produção estreitos e dispersos, por sua vez, transformá-los na alavanca produtiva de efeitos poderosos, foi exatamente o papel histórico do modo de produção capitalista e da sua portadora, a burguesia. Não podemos esquecer que Marx e Engels reconhecem no manifesto de que a burguesia desempenhou na história um papel essencialmente revolucionário. Isto no sentido de que ela libertou o mundo daquele atraso ao qual estavam confinadas as forças produtivas no interior do modo de produção feudal.
A burguesia, na medida em que ela precisa produzir mercadorias, vender mercadorias, se vê também na necessidade de desenvolver continuamente as forças produtivas do trabalho. Forças produtivas estas que, dentro de um outro modo de produção, podem ser apropriadas pelos trabalhadores de tal modo a constituírem uma outra forma de sociabilidade, ou seja, o modo de produção comunista. Engels prossegue observando o seguinte: a burguesia não teria como transformar os meios de produção limitados em forças produtivas poderosas sem arrancá-los de sua fragmentação e dispersão, sem concentrá-los, sem convertê-los de meios de produção do indivíduo em meios de produção sociais, que podem ser aplicados somente por uma totalidade de pessoas, ou seja, no lugar daqueles trabalhos isolados parciais, a burguesia vai condensar os trabalhadores em unidades produtivas, fazendo com que eles operem coletivamente. Inicialmente, dentro ainda de métodos de produção arcaicos, como aqueles que dominavam na sociedade feudal, mas a manufatura já aponta a transição no sentido de eliminação dos métodos feudais de produção, e a grande indústria, por sua vez, colocará uma pedra de cal em cima da manufatura, na medida em que o trabalho cooperativo vai assumir fundamentalmente a forma de trabalho burguês para a extração da mais-valia, ou seja, do trabalho excedente. A roda de fiar, o teor antigo e o martelo do ferreiro foram substituídos pela máquina de fiar, pelo tear mecânico e pelo martelo a vapor. O lugar da oficina individual foi ocupado pela fábrica, que demanda a ação simultânea de centenas e milhares de pessoas. E, como ocorreu com os meios de produção, a própria produção também se converteu de uma série de ações individuais numa série de ações coletivas, enquanto os produtos se converteram de produtos de indivíduos em produtos sociais. Sociais no sentido de que as mercadorias passam a ser produzidas cada vez mais pela combinação de diversos trabalhos individuais, de diversos trabalhos concretos, dos quais brota o trabalho abstrato, ou seja, o tempo de trabalho social médio, aquilo que Marx chamará no Capital por geleia geral de trabalho. Essa revolução do modo de produção, prossegue Engels, efetuou-se num meio social baseado na divisão do trabalho no interior da sociedade. Portanto, são as condições materiais de existência que vão conduzir cada vez mais a uma divisão do trabalho cada vez maior. Não é a divisão do trabalho que vai criar as condições materiais de existência, e sim as condições materiais de existência que, ao se desenvolverem, vão criando as condições para o estabelecimento de uma divisão social do trabalho, ou de uma divisão do trabalho cada vez mais complexa. A divisão do trabalho na sociedade transforma os produtos dos produtores individuais em mercadorias, cuja compra e venda cria o vínculo social entre esses produtores. Isso não quer dizer que não havia mercadoria na Idade Média, mas aqueles produtos excedentes que assumiam a forma de mercadoria eram fundamentalmente resultado do trabalho individual. Aqui na sociedade burguesa, as mercadorias brotarão essencialmente do trabalho coletivo, da combinação dos vários trabalhos individuais, dos vários trabalhos concretos e a sua transformação em trabalho abstrato, em trabalho coletivo, em geleia geral de trabalho e, como já afirmado anteriormente, em trabalho abstrato. Prossegue Engels. Os objetos que começaram a sair da fábrica eram o produto comum de muitos trabalhadores. Nenhum indivíduo podia dizer deles, ou seja, desses produtos do trabalho, o seguinte: fui eu que fiz isto, este é o meu produto do trabalho. Porém, observará ao mesmo tempo Engels,
onde a divisão natural do trabalho no interior da sociedade é a forma básica da produção, ela imprime nos produtos a forma de mercadorias, cuja troca recíproca, compra e venda, deixa os produtores individuais em condições de satisfazer suas múltiplas necessidades. O que é a divisão natural do trabalho? É aquela forma de trabalho que existia fundamentalmente no período anterior, portanto, no período medieval, onde se produzia fundamentalmente valores de uso e ocasionalmente, mercadorias, ou seja, valores de uso destinados à venda, portanto, destinados a converterem-se em mercadorias na troca por outras mercadorias ou na venda em troca de dinheiro. Ali havia ainda o que Engels está chamando por divisão natural do trabalho no interior da sociedade. Nesta divisão natural do trabalho, aquele indivíduo vendia o fruto do seu trabalho e se apropriava, sob a forma de dinheiro ou sob a forma de outros produtos, da totalidade daquilo que ele considerava ser o equivalente do fruto do seu trabalho. Diferente vai ser o caso da sociedade burguesa, porque na sociedade burguesa, o indivíduo não recebe pelo trabalho que realizou, e sim pela força de trabalho que despendeu e que será convertida em salário para que ele possa comprar aquilo que é necessário à sua subsistência. Voltemos, pois, a essa passagem de Engels, onde a divisão natural do trabalho no interior da sociedade é a forma básica da produção, ela imprime nos produtos a forma de mercadorias, cuja troca recíproca, compra e venda, deixa os produtores individuais em condições de satisfazer suas múltiplas necessidades. E esse foi o caso na Idade Média. O agricultor, por exemplo, vendia produtos agrícolas para o artífice e comprava dele, em troca, produtos manufaturados. Nessa sociedade de produtores individuais, de produtores de mercadorias, imiscuiu-se, ou seja, introduziu-se, o novo modo de produção. É no interior desta forma de sociabilidade que vai começar a brotar também, ou que começaram a brotar também, as relações burguesas de produção. Em meio à divisão natural do trabalho, feita sem planejamento, que predominava em toda a sociedade, ele posicionou a divisão do trabalho feita com planejamento, ao modo como foi organizada na fábrica individual. Sem planejamento no sentido de que não havia, por exemplo, o controle do tempo e movimento. Um trabalhador podia começar a fazer um determinado valor de uso, um determinado produto hoje e só terminar amanhã. À medida em que o capital começa a penetrar naquelas pequenas unidades produtivas, à medida em que o trabalho passa a ser controlado cada vez mais pelo capital, passa a ser introduzida também a preocupação com o tempo de produção daquela mercadoria. Ou seja, o trabalhador individual, à medida em que ele vai se subordinando cada vez mais ao capital, vai perdendo a sua independência no sentido de controlar o tempo de execução daqueles produtos. Daí Engels colocar que, em meio à divisão natural do trabalho feita sem planejamento, que predominava em toda a sociedade feudal, ele posicionou a divisão do trabalho, ou seja, o capital, ao penetrar naquelas unidades produtivas, sob o controle do capitalista, posicionou a divisão do trabalho feita com planejamento, ao modo como foi organizada na fábrica individual. Ao lado da produção individual, passou a existir a produção social. Os produtos de ambas foram vendidos no mesmo mercado. Lembremos que, a partir do momento em que determinadas individualidades passaram a ter em suas mãos determinada quantidade de capital, estes embriões de capitalistas, passaram a comprar as matérias-primas, levá-las para aquelas unidades produtivas no campo e ali
aqueles produtos eram elaborados e de volta devolvidos à cidade. Por que isso? Porque nas cidades ainda regia o controle das corporações, mas o campo estava livre do controle das corporações. É por isso que Engels está colocando aqui como que o capital começa a penetrar nas unidades produtivas que estavam fundamentalmente nas regiões rurais. Para pegar esta discussão, é fundamental a leitura de dois livros, um mais extenso, que é A Evolução do Capitalismo, de Maurice Dobb, e o outro é o livro de Leo Huberman, História da Riqueza do Homem. Neste História da Riqueza do Homem, é possível encontrar esta discussão de uma maneira muito mais fácil de ser assimilada, sobretudo para professores que trabalham com o ensino médio. Prossegue Engels. Os produtos de ambas foram vendidos no mesmo mercado, ou seja, do produtor individual isolado e daquele que passava a produzir sob o controle do capital. Porém, a organização planejada foi mais poderosa que a divisão natural do trabalho, ou seja, aquela divisão do trabalho que predominava nos tempos do modo de produção feudal. As fábricas que trabalhavam socialmente confeccionavam seus produtos a custos menores que os pequenos produtores isolados. Seria como estabelecer uma concorrência entre o artesão que fica sentado nas calçadas das grandes cidades fazendo as suas pulseiras, os seus colares, e aquele produto que está à venda na loja em frente de bijuterias, no qual é possível encontrar uma variedade de pulseiras, de colares, de anéis, de brincos e por aí vai, a preços muito mais baratos, ou seja, a valores muito menores. Lembremos que o preço é apenas a expressão do valor, é a maneira pela qual a determinado quanto de trabalho contido na mercadoria se expressa através de notas de 10, 20, 30, 40 reais, ou seja lá, o que for, ou de quantidades, 40 reais, uma vez que não existe nota de 40 reais. Porém, a organização planejada foi mais poderosa que a divisão natural do trabalho. As fábricas que trabalhavam socialmente confeccionavam seus produtos a custos menores que os pequenos produtores isolados. A produção individual foi derrotada em um campo após o outro, e a produção social revolucionou no sentido de transformar profundamente todo o antigo modo de produção. Esse caráter foi introduzido, esta dimensão foi introduzida como um meio para alavancar e promover a produção de mercadorias. Ele surgiu em conexão direta com certas alavancas já existentes da produção de mercadorias e da troca de mercadorias. O capital mercantil, o trabalho manual, o trabalho assalariado. Ou seja, para que esses primeiros passos da sociedade capitalista na forma da manufatura e, posteriormente, da grande indústria se desenvolvesse, foi necessário, primeiro, que já houvesse o capital mercantil, ou seja, determinadas individualidades dotadas de um montante considerável de dinheiro que estava disponível para converter-se em capital. Em segundo lugar, o trabalho manual, as condições básicas para que o processo de trabalho pudesse se desenvolver. Em terceiro lugar, o trabalho assalariado, ou seja, a existência de um corpo significativo de indivíduos que, expulsos da terra, não tinham outros meios de sobreviver senão vendendo a sua própria força de trabalho. Na sequência, Engels fará uma comparação, abrirá uma espécie de segundo tema, no qual ele começa a discutir como que era a produção de mercadorias na Idade Média e a produção de mercadorias sob o controle do capital. No entanto, a discussão deste segundo tema que percorre este capítulo, ou do que estamos denominando aqui um segundo tema que percorre este capítulo, deixamos para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui resgatando estes textos, por vezes não lidos ou, por outras,
não lidos adequadamente, portanto, do qual não se extraiu a sua verdadeira importância, buscando, assim, contribuir com as jovens gerações de estudantes e com as jovens gerações de pesquisadores que buscam compreender o que é a sociedade do capital e o que é a sociedade moderna. Até uma próxima.